Beleza, pessoal. Então, ó, primeiro recado, hoje a gente vai discutir a organização multiciclo, ou seja, a gente vai ver a organização que a gente construiu nas aulas anteriores, vai ver quais são os problemas que ela tem e vamos propor uma solução para isso. Antes de eu começar o conteúdo de hoje, eu queria falar para vocês que eu contabilizei as faltas de vocês e tem alguns alunos que estão próximos de estourar. Ninguém estourou ainda, mas tem gente que está próximo de estourar. Então, se você tem dúvidas com relação às suas faltas, me manda uma mensagem privada que eu falo para vocês quantas faltas vocês têm. Beleza? Agora é a hora que vocês falam assim, sim, professor. Beleza. Beleza, então. Outra notícia para vocês. A faculdade não chegou, a universidade não chegou a um consenso sobre retornar às aulas ainda, né? Então, tudo indica que o semestre que vem vai começar à distância também. Vocês sabem quando que começa o semestre que vem? Acho que é dia 20 e alguma coisa de novembro, não é? 29? Eu estou olhando aqui no calendário acadêmico para vocês, para deixar bem clarinho. Nossa Senhora. O início do período letivo 2021 vai ser dia 29 de novembro. Ou seja, a gente está um ano atrasado. Macabro, né? Daí vocês vão ter aula do dia 29 de novembro até o dia 22 de dezembro. Daí tem recesso do dia 23 ao dia 4. Isso. Numa quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, a gente retorna às aulas. Sabe que na Europa é assim, né? No inverno, o inverno deles é em dezembro. Você para perto do Natal e volta logo depois do Ano Novo também. E as férias dos caras são em abril. É abril e outubro, se eu não me engano. Bom, vamos lá? Gente, nas aulas anteriores a gente viu a conjunto de instruções, a gente viu programação em assembly, a gente construiu um processador, viu a parte organizacional, usando lógica digital, certo? O processador que a gente construiu, ele executava uma instrução por ciclo de clock, ou seja, tudo que deveria acontecer para executar uma instrução acontecia em um ciclo de clock. Parece eficiente pra caramba, não parece? Pensa assim, pô, eu estou executando uma instrução por ciclo de clock. Então, você consegue até calcular quantas instruções vão ser executadas num período de tempo. Vocês conseguem fazer essa conta? Deixa eu pegar e fazer assim, ó. Eu vou compartilhar a tela inteira. A gente pode... Olha aqui. Vocês estão enxergando tudo aí agora, né? Sim. Digamos que você tem uma frequência de clock no teu computador de 10 MHz. Beleza? Pô, professor, que coisa lenta. Não é só para facilitar nossas contas. Então, o período desse clock vai ser igual a 1 sobre a frequência, certo? Vocês aprenderam essa fórmula em física, no segundo grau, não foi? Quando vocês estudaram pêndulo, aquelas coisas. Então, olha aqui. O período do nosso computador, ele vai ser 1 sobre 10 vezes 10 a sexta. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 7. Tudo bem a matemática aí? Tudo. Então tá. Então o período vai ser igual ao quê? 10 microsegundos, certo? Certo.
Beleza. Então, ó, eu tenho um programa e ele executa para rodar um algoritmo de quicksort. Um exemplo, tá? Com um N igual a 1 milhão. Ele demora 3,4 segundos. Aí eu pergunto para você, ó, quantas instruções foram executadas? Considerando que isso aqui é o tempo do processador, né? Não o tempo de execução. Como é que você faz? Você sabe que o tempo total é 3,4, certo? E uma instrução demora quanto? É uma regra de 3, na real. Ó. Uma instrução demora 10 vezes 10 a menos 6. Então, ó, 3,4 é igual a x. Aí você multiplica cruzado, né? Você vai ter isso aqui, ó. 10 a menos 7, x é igual a 3,4. O x vai ser igual a 3,4 dividido por 10 a menos 7. Que é a mesma coisa que x é igual a 34 milhões de instruções. Vocês acompanharam? Sim. Louco, não é? Então, é muito prático. Agora, percebe que esse clock aqui, ele é lento? Pô, professor, são 10 milhões de transições no clock por 1 segundo. Isso não é lento. É lento, cara. Sabe por que é lento? Porque a gente consegue fazer muito mais rápido. Com aquela organização monociclo, eu consigo aumentar muito esse clock? O que vocês acham? Consigo pular de 10 mega para 1 gigahertz? Se aumentar muito, vai começar a afetar acesso à memória, né? Vai Ou afetar. melhor, afetar não, eu digo, vai começar a dar conflito com o tempo de acesso à memória. Sim, mas a pior parte é a seguinte. O sinal de clock, ele é assim, não é? Ó? Ele fica um tempo embaixo, daí ele transita para alto, fica um tempo em alto, transita para baixo, fica embaixo, transita para alto e assim por diante, não é? O período é a parte do sinal que nunca se repete. Isso aqui é dado em segundos. Certo? Todo subsistema do teu processador, deixa eu pegar aqui um processador. Já vai voltar. Todo subsistema, esse somador, o controle, o banco de registradores, a ULA, todos eles não são instantâneos. Eles demoram um tempo para executar. Faz sentido isso para vocês? Pega um transistor. Tem lá base, emissor, coletor. Quanto tempo demora para eu mudar a entrada na base para que no coletor eu tenha uma variação de... Melhor, fala assim, ó, quanto tempo demora para um transistor chavear? Ele é instantâneo? O que vocês acham? O que o bom senso diz para vocês? Que não. Deve ter um tempo associado com o chaveamento de um transistor, concordam? Não deve ser instantâneo. Não é instantâneo. Demora um tempinho para um transistor ele sair de um estado estável e chavear para outro estado estável. Beleza? E para construir portas lógicas, a gente não encadeia transistores. Então, uma porta lógica também vai ter um tempo
para sair de um estado estável e ir para outro estado estável. Então, a gente pode chamar de tempo de atraso da porta. Quanto tempo demora para você colocar umas entradas na porta lógica e ela produzir uma saída correta? Faz sentido isso para vocês? Sim, professor. Não, Faz professor. sim. Beleza. Então, se isso faz sentido, e para construir subsistemas como um somador, um MUX, um flip-flop, a gente tem que encadear múltiplas portas lógicas, o que acontece? A gente pode calcular precisamente qual é o tempo de atraso de cada um desses subsistemas. Legal? Além disso, os subsistemas são ligados por fios físicos. E um sinal elétrico, para ir de uma ponta do fio para outra ponta do fio, não trafega instantaneamente. Isso tem um tempo de atraso. Por exemplo, para sair daqui da halo, o sinal de menor, e chegar nessa E, isso não é instantâneo. Tem um tempo associado. Demora um tempo para a eletricidade vir daqui para cá. Então, tem todo esse tempo de atraso de propagação dentro do processador. Embora esses tempos eles sejam muito pequenininhos, percebe que a organização no processador é uma rede muito intrincada de coisas encadeadas. E esse encadeamento, cada coisa, cada fio vai ter um tempo de atraso. Então, o que acontece? O que acontece é que, para executar uma instrução, um tempo se faz necessário. E a gente pode calcular precisamente esse tempo, sabendo quais são os tempos individuais, os comprimentos dos fios, a velocidade de propagação do sinal elétrico no meio que você usou, na material que você usou para construir o fio. Resumo é, para executar, por exemplo, a decodificação da instrução, você vai demorar X segundos. Vai ser por uma parcela de segundo, vai ser alguma potência de segundo, alguma coisa em torno de 10 a menos 6, 10 a menos 9 segundos. Mas vão ser alguns e é um número finito, é um número maior que zero. Daí, para você ler um dado que está no registrador, também demora um tempo. Você tem que pegar e passar pelos multiplexadores, e por aí vai. A ULA também vai levar um tempo. Acessar a memória também demora um tempo. Então, e cada tipo de instrução usa pedaços do processador diferentes, concordam? Então, o que você pode fazer é uma tabela assim, ó. Aqui. Pega, por exemplo, diferentes instruções, tipo o jump, o BQ, o add, o load word. E você sabe quanto tempo demora cada um daqueles subsistemas, porque tu calculou. Então, esses tempos estão todos dados em nanosegundos, tá? Então, o B é busca de instrução. Demora 40 nanosegundos. D é decodificação de instrução. Vai demorar 20 nanosegundos. A ULA demora 40 nanosegundos ou 20, dependendo de como você estiver usando ela. Se está usando só o comparador, é 20 nanos. Se está usando os circuitos aritméticos e lógicos, é 40. A memória também vai demorar 40 nanosegundos. De novo, a memória RAM é lenta, mas a memória cache é rápida. E o processador conversa direto com a memória cache, certo? E a escrita do registrador acontece no próximo ciclo de clock, mas demora 20 nanosegundos. Se você somar, aí você vê quais são os subsistemas que cada instrução precisa. O jump, ele precisa buscar a instrução, decodificar ela, não usa ULA, não usa memória, não escreve registrador. Então, o tempo total que você precisa para executar um jump é 60 nanosegundos. O BQ é um pouquinho diferente. Tem que buscar a instrução e decodificar. Todos eles fazem isso aqui. Então, nenhuma instrução vai executar mais rápido do que 60 nanosegundos. Mas o que o jump faz, o BQ faz depois? Ele usa a ULA, mais especificamente o comparador da ULA, para ver se o primeiro operando é igual ao segundo operando. Aí você fala assim, professor, por que o senhor não está contabilizando aí o tempo de acesso aos registradores? Eu não preciso contabilizar porque ele é mais rápido do que esses 20 nanosegundos da decodificação da instrução.
eles acontecem em paralelo. Mas eu só posso usar o comparador depois que eu decodifiquei a instrução. Então, somando tudo, vou demorar 80 nanosegundos para executar um BQ. O AD, por exemplo, que é o AD, o SUB, o ADI, são essas instruções que são as mais comuns do processador. Provavelmente 90% das instruções de um programa são dessa classe regular aqui. Então, ó, busca e decodifica, todos têm que fazer. Aí depois ele usa a ULA, mas usa um circuito aritmético lógico. Então, eu vou usar 40 nanosegundos. Essas instruções não acessam a memória, então não contabilizo, e eu tenho que escrever o registrador, que é 20 nanosegundos, somando dá 120. E o load word? Tem que fazer tudo isso, usa a ULA para calcular o endereço, acessa a memória e ainda tem que escrever o registrador. Então, o load word vai demorar 160 segundos. 160 nanosegundos. Beleza? Se eu pegar, então eu tenho aqui, ó, que por uma instrução, o tempo que elas demoram varia grandemente, estão vendo? Algumas são muito rápidas, tipo jump. Só que a frequência de ocorrência delas é muito baixa, em comparação, por exemplo, com as instruções AD, com as instruções R, as aritméticas e lógicas, e as instruções de acesso à memória. A grande maioria vai estar nessa classe. Um número considerável vai estar nessa classe. E apenas traços vão ser desse tipo aqui. Então, se 90% das instruções são do tipo R, são do tipo AD, SUB, END, por aí vai, eu queria que o processador rodasse otimamente nessa velocidade, concordam? Mas não dá, porque como uma instrução tem que caber dentro de um ciclo de clock, eu tenho que olhar para qual delas é a mais lenta. E o clock tem que ser desse tamanho ou maior. O período tem que durar 160 nanosegundos ou mais. Faz sentido? Faz. Então, se eu pego e calculo, ó, a load word é mais lenta, aí eu calculo o clock, ele tem que ser de no mínimo 6 de no máximo 6.25 MHz. Para esse processador, provavelmente um clock seguro seria de 6 MHz. Agora, olha que legal. 90% das instruções são AD. Então, cada AD que você executar, eu vou ficar 40 nanosegundos completamente ocioso, esperando terminar o período de clock para começar a próxima instrução. As únicas instruções que vão usar todo o período de clock são as de acesso à memória. Professor, e não tem como melhorar esse período ocioso, não? Que ele fica? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Esse tipo de ociosidade, que acontece assim, a instrução termina de fazer o trabalho dela, mas não pode começar uma nova instrução porque não terminou o período de clock ainda, a gente chama ociosidade interna da instrução, ou intra-instrução. O que é péssimo, concordam? Porque você tem um hardware que está alimentado e que não está fazendo nenhum serviço útil para você. Num caso de um jump, ele vai ficar 100 nanosegundos sem fazer nada. No caso do BQ, vai ficar 80 nanosegundos sem fazer nada. No caso mais comum, 90% das ocorrências, você vai ficar 40 nanosegundos sem fazer nada. 40 nanosegundos não é nada, mas quando você está falando de milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de instruções, esse tempo se acumula. Concorda? E esse tempo da instrução mais lenta limita a frequência do clock. E como que a gente pode minimizar essa ociosidade que acontece dentro das instruções? Uma possível solução é a gente pegar e não executar uma instrução por ciclo de clock, mas sim demorar vários ciclos de clock para executar uma instrução. Olha aqui, por exemplo. Só dei uns nomes para os boi aqui. Se eu pegar e olhar para cada subsistema individualmente, percebe que o subsistema que mais demora é a busca de instrução, a ULA ou acesso à memória?
e que ambos demoram 40 nanosegundos? Então, e se eu usasse um clock de 40 nanosegundos ou 41 nanosegundos para dar uma folguinha? Daí eu podia ter um clock muito mais rápido, eu ia de 6.25 para 25 MHz. Só que, por exemplo, para executar o AD, eu ia precisar de 4 ciclos de clock. Para executar o load word, eu vou precisar de 5. Em resumo, o que acontece é isso aqui, ó. Você tem o clock lentão de 6.25 MHz, tá vendo? E aí você vai ter um clock bem mais rápido, de 25 MHz. Você vai estar usando esse clock aqui para o seu circuito. Só que a questão agora é, você não vai estar executando uma instrução por ciclo de clock mais. Você vai precisar de vários ciclos de clock para executar uma instrução. O que você ganha com isso? O que você ganha é que uma vez que você terminou de fazer tudo que o jump precisa, você pode não esperar esses 3 ciclos de clock e começar a próxima instrução aqui. No AD, você faz busca, decodificação, usa ULA, não espera esses 40 nanosegundos, já começa, já executa a escrita registrador e já começa a próxima instrução. O que vai te fazer ganhar um tempo desgraçado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha, isso aqui é um diagrama que a gente vai fazer bastante na disciplina daqui para frente. Isso aqui é um diagrama de alocação de subsistemas ao longo do tempo. Então, cada linha dessas é um clock. Cada linha azul dessas é um período de clock, beleza? E ali, na parte de cima do gráfico, aqui, ó, a gente tem a alocação de subsistemas da arquitetura que a gente construiu. Aqui executa uma instrução por ciclo de clock, um monociclo, um ciclo, beleza? Então, ó, um ADI, eu busco, decodifico, executo na ULA aqui, e aí depois, ó, espero, escrevo no registrador no próximo ciclo de clock enquanto eu busco a próxima instrução. Percebe que eu demorei 120 nanosegundos aqui para executar isso? Agora, olha o load word. Busco, decodifico, usa ULA, acesso à memória, e aí tem que esperar terminar o ciclo de clock aqui, e daí eu escrevo no registrador quando eu for buscar o BQ. Busco, decodifico e usa ULA. E aí, ó, eu libero 2 ciclos de clock. Olha o jump. Busco, decodifico, tem que esperar um pouquinho, e aqui eu já poderia começar a próxima instrução. Se você calcular o tempo total, isso aqui vai dar o quê? 120 mais 160 dá 280, 400, 480 e 480 e mais 40, 520, 560. 560 nanosegundos para executar essas 4 instruções. Agora, como é que funciona na arquitetura multiciclo? Funciona assim, ó. Eu uso um ciclo de clock inteiro para buscar o ADI. Daí eu decodifico ele. Mas decodificar só demora 20 nanosegundos. Aí vai ter essa ociosidadezinha aqui, ó. Porque no próximo ciclo de clock eu vou executar na ULA aritmética. E daí eu já começo a buscar o load word e escrevo o resultado. Decodifico ela, uso a ULA para calcular o endereço, acesso à memória. E terminou a instrução. Busco o BQ e escrevo o resultado do load word no registrador. Decodifico e uso a ULA. E assim por diante. O ganho relativo que eu tenho no diagrama de alocação de subsistemas, comparando essas 4 instruções com a organização monociclo para a organização multiciclo, é de 160 nanosegundos, são 5 ciclos de clock. Professor, não dá para melhorar mais isso? Por exemplo, fazer um clock de 20 nanosegundos e usar 2 ciclos de clock para busca de instrução, 2 para decodificação de instrução, 2 para ULA, que daí você resolve todos esses atrasinhos aqui da decodificação da instrução. Daria, mas se você olhar para o processador, a primeira coisa, porque a gente não faz? A primeira coisa é porque ia complicar mais ainda, o que é um negócio que já é complicado. E a segunda é que isso aqui demora um tempo também. E fica acomodado nesses 20 nanosegundos que sobra aqui. Agora, parece um jeito mais inteligente de executar as instruções? O que vocês acham?
Presencialmente eu posso olhar para vocês, fazer vocês se sentirem desconfortáveis, e aí vocês dão uma rosnada. Eu não entendi direito, não. O que você não entendeu? Eu não entendi. Foi o ganho que ele pegou, esse ganho relativo. Eu não sei o que ele diminuiu aí. Tempo de execução. Sim, mas tipo, o que ele removeu para poder diminuir? Porque eu tô vendo esse tempo de estabilização aí, de tipo, parece que ele foi juntando as instruções uma na outra, até diminuir tudo. Exato. Na organização monociclo, naquela que a gente construiu, o que acontece é que o clock ele vai durar 160 nanosegundos, certo? A gente fez os cálculos lá em cima. Ó. Isso, eu estava vendo na hora do cálculo. Então, A conta. Então, o clock do monociclo são 4 ciclos de clock aqui. 4 linhas. Uhum. Então, uma instrução sempre vai ocupar 4 linhas. Então, eu ocupo 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas. Não importa quanto... a quinta instrução só poderia começar a partir daqui. Entendeu? Entendi. Agora, Fala. Uhum. Não, eu ia falar isso. Agora, na outra, parece que diminui. Ela entra bem antes. Tipo... Agora, na outra, você vai ter um ciclo de clock muito mais rápido. Ele vai ter de 40 nanosegundos. Ou seja, é a distância de uma linha dessa para outra. Cada separação por essas linhas azuis é um clock. E você executa um subsistema por ciclo de clock. Então, a busca de instrução demora um intervalinho. A decodificação também vai demorar um intervalinho. A utilização da ULA também demora um intervalinho. Aqui, ó, no load word, busca, decodifica, usa a ULA, acessa a memória e daí escreve o registrador. Então, percebe que aqui eu usei 3 intervalinhos. Para load word, eu usei 4 intervalinhos. Para o BQ, eu usei 3 intervalinhos. Para o jump, eu usei 2 intervalinhos. Agora eu entendi. Entendeu? Uhum. Ou seja, é mais inteligente eu não obrigar que a instrução sempre ocupe o mesmo período ao longo do tempo, que ela possa usar o tempo que ela precisa de verdade. Dividindo os clocks, assim, a gente consegue isso, só que a gente paga um preço por isso. Tem o teorema básico da computação, né, que não tem almoço de graça. Então, agora, para executar uma instrução, você vai precisar de vários ciclos de clock, que é contraintuitivo pra caramba, né? Se falar assim, ó, que um processador que demora vários ciclos de clock para executar uma instrução é mais rápido do que um processador que executa uma instrução por ciclo de clock. É contraintuitivo até que você que você esclarece o fato de que eles não funcionam com clock, com a mesma velocidade de clock. O clock do que utiliza uma instrução por vários ciclos de clock é muito mais rápido. O problema aqui é o seguinte, como que eu sei em qual ciclo de clock eu busco uma instrução? Você percebe que não é assim, eu busco uma instrução por ciclo de clock, é pré-definido isso. Eu posso buscar uma instrução a cada 3 ciclos de clock ou 4 ciclos de clock. Eu tenho que decidir isso. Então, o circuito de decodificação ele vai ficar muito mais complicado. Uma outra coisa que você vai ter que fazer é salvar estados intermediários da execução da instrução. Então, olha aqui. A primeira coisa que você faz é pegar a arquitetura monociclo e encontrar quais são os 5 subsistemas. São esses aqui: a memória, a ULA, a escrita do registrador, decodificação de instrução e busca de instrução. Ah, professor, isso aqui é a parte que faz o BEC, o SLT, os J, não tá. É que eles cabem dentro da decodificação da instrução, no tempo da decodificação da instrução. Então, se eu colocar só os subsistemas aqui, ó, o que acontece? Eu vou ter que... Então, daí eu peguei e fiz uma tabelinha aqui para vocês dos quais subsistemas são utilizados por cada instrução. Beleza?
E a gente vê que as duas mais lentas são o load word e o save word, que vão demorar 160. Agora, como é que vai ficar a implementação em alto nível disso? Eu tenho que pôr, primeira coisa... Bom, a primeira coisa que eu posso fazer agora é integralizar a memória. Não preciso mais usar aquela arquitetura Harvard, que separava a memória de instrução da memória de dado. Lembra que a gente fazia isso? Por que eu não preciso mais? Porque a leitura de uma instrução... Aqui, ó, se eu olhar essa tabela, fica fácil. A busca da instrução e a leitura de memória acontecem em clocks diferentes. Então, eu posso usar a mesma memória. Louco, não é? Antes a gente visava tentar fazer tudo em um ciclo de clock, mas agora que a gente separou certinho, a gente pode usar de novo, né? Exato. Então, eu posso integralizar a minha memória. O que é uma coisa boa. Só que eu vou precisar de 2 registradores. Um para manter a instrução e um para manter o dado que eu li da memória. Certo? Daí, eu vou precisar de um registrador intermediário aqui, ó, o A e o B, que são os operandos da ALO. Beleza? E eu vou precisar desse último registrador aqui, que é o ALO-out. Ele é a saída da ALO. Percebe que o dado da memória eu escrevo ali? Claro que não tem os MOOCs, não tem um monte de coisa, mas isso aqui é para mostrar para vocês os 5 registradores novos que você vai precisar. E esses registradores você não tem acesso a eles, você não consegue ler ou escrever deles, isso faz parte da arquitetura. Aqui eu tenho a organização multiciclo, já com os MOOCs. Beleza? E o DataPath completo da organização multiciclo está aqui. Você percebe que eu tenho sinais de controle agora para... e outra coisa que eu faço aqui, ó. Lembra que você tinha um somador extra para calcular o PC mais 4? Eu não preciso mais, eu uso a ULA. Faz sentido? Quando eu estou buscando uma instrução, eu não estou usando a ULA. Então, eu posso usar ela para calcular o PC mais 4. Só que gera um monte de sinal novo de controle e o circuito de controle vai ficar muito mais complicado. Ele não vai poder ser mais um circuito decodificador, um circuito de decodificador de código binário. Ele vai ter que ser agora uma máquina de estados finitos. Por causa que ele vai ter que controlar em que estágio da execução da instrução você está. Faz sentido isso para vocês? No estágio 1, eu estou buscando a instrução. Eu busco a instrução, daí eu tenho que gerar os sinais de controle. Para escrever PC, para acessar a memória, o dado que eu li da memória ser uma instrução e não um dado, ser interpretado como instrução e não um dado, e assim por diante. No estágio 2, eu tenho que decodificar a instrução. Se eu quero decodificar a instrução, daí eu tenho que escrever o dado que eu li na memória, nesse registrador aqui de memória ou dado. No estágio 2, vou decodificar a instrução. A partir do momento que eu decodifico a instrução, eu consigo gerar um monte desses sinais aqui de controle. Daí eu sei qual é a instrução. É uma instrução de 2, 3 ou 4 ciclos de clock. Se for de 2 ciclos de clock, eu já pego e habilito o PC para escrita de novo, porque eu vou buscar a próxima instrução. Habilito a memória, o dado para escrita, porque eu sei que eu estou buscando a próxima instrução. Se é uma instrução de 3 ciclos de clock, como o AD, o SUB, o BQ, daí eu tenho que gerar esses sinais. Se é um load word, eu vou ter que gerar os sinais de memória também. Então, como implementar esse controle aqui usando máquinas de estados finitos? Vocês não aprenderam máquinas de estados finitos no semestre passado, né? Não, semestre passado não, retrasado. Em SD. Vocês viram MEFs? Não, eu não vi, não. Então, a MEF é a ideia... Vocês já viram grafos em ED2? Ou não?
Acabei de ver. Só um minutinho. Você acabou de ver grafos. Quem aqui nunca viu grafos? Todo mundo já viu? Quem nunca viu grafos está com vergonha de dizer que nunca viu grafos. Eu nunca vi, não, professor. Um grafo é uma ferramenta de modelagem. Ele foi inventado pelo Euler em 1700 e uns quebrado. E ele é basicamente um jeito de você pegar um problema complexo e jogar e modelar seus elementos mais fundamentais. De todos os cursos de graduação, o único que estuda isso somos nós. Só a ciência da computação, nem os sistemas de informação estuda. Nem a matemática estuda, para vocês terem uma ideia. Por que a gente estuda isso? Porque ele é uma das ferramentas com mais sucesso para você modelar um problema complexo e abstrair só as suas características mais importantes e aí, então, poder usar isso como base para gerar um programa de computador. Vocês aprendem ele porque ele é uma ferramenta fundamental de modelagem em computação. Então, um grafo, na realidade, é uma coisa muito simples. São vértices que são representados por bolinhas e arestas. Se a aresta tem uma direção, a gente fala que isso aqui é um grafo direcionado. Isso aqui é um exemplo de um grafo. Beleza? A gente usa as arestas, os vértices, para representar estados, situações em que uma coisa se encontra. E as arestas para representar a transição de uma situação para outra. Tranquilo? Tranquilo. Então, para e pensa. Um programa de computador é basicamente isso. O que define o estado em que o programa se encontra? São o valor que estão nas suas variáveis. Toda vez que você altera o valor de uma variável, alguma coisa teve que acontecer. Essa coisa que teve que acontecer é uma aresta. Beleza? Olha um gráfico muito simples. Você tem um estado aqui que você tem i igual a 0. Certo? Daí, você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Não, tá melhor. Certo? Daí você tem uma transição em que você testa se i é menor do que 10. Se for menor que 10, você pega e faz i mais mais. Se não for, você vai para fim. Parece alguma coisa isso para vocês? É um for, não é? Sim? Sim. Sim. Consegui Então, entender, professor. Obrigado. você pode usar a mesma ferramenta, um grafo, para representar diferentes estágios em que você está na execução de alguma coisa em hardware. Então, a máquina de estados finitos é um grafo, chama estados finitos porque o número de vértices ele é finito. E os vértices representam estados. Ou seja, eu estou esperando que o meu circuito de controle ali, ele passe por estágios pré-definidos, gere os sinais de acordo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, agora que a gente já viu o que é grafo. A gente tem isso aqui é o modelo de Mealy. A ideia de como construir uma máquina de estados finitos usando o modelo de Mealy é você tem as entradas, são sinais, né? Um sinal de clock, porque você vai usar a memória para falar qual é o estado que você está. E um circuito combinacional que, dadas as entradas, você sabe em que estado você sabe que estado você está, porque está anotado aqui. Você pode fazer uma transição e
o estado atual ele é usado por essa lógica para fazer a transição. O dado da memória ele pode ser usado também em conjunto com um circuito digital, montado com porta lógica, junto com as entradas do estado atual para produzir uma saída. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um exemplo. Ó. Isso aqui é um diagrama elétrico e uma máquina de estados físicos. Está vendo que eu desenhei um grafo aqui? Então, ó, eu tenho um estado 0. Quando eu aperto reset, eu coloco a minha máquina no estado 0. É isso que eu estou fazendo. Daí, ó, eu estou no estado 0. Se a entrada A for igual a 0, eu me mantenho nesse estado. Mas se a entrada A for igual a 1, eu transito desse estado para o próximo estado e produzo a saída x igual a 0 para mim. Se eu estou no estado 1 e a entrada A é 0, eu me mantenho nesse estado. Se o estado é associado a saída associada ao estado, tá? Eu fico produzindo o estado 0 aqui, mas estou produzindo a saída 0. Quando o A é igual a 1, eu vou para o estado 1, continuo produzindo a saída 0. Quando o A é igual a 1 e eu estou no estado 0, eu vou para o estado 2 e eu produzo a saída 0. E também, se o A é igual a 0, eu fico aqui. E quando o A é igual a 1 e eu vou para o estado 3 e produzo a saída x igual a 1. Se o A for 0, eu me mantenho aqui até que o A é igual a 1. Quando o A é igual a 1, eu vou para o estado 0. Entendeu como é que esse negócio funciona? Vamos interpretar isso aqui, esse diagrama de estados? Agora, o que significa A, professor? O que significa X? O A é uma entrada, o X é uma saída. O que essa máquina faz? Ela só exemplifica quais são os pedaços. A lógica combinacional é só essa porta aí. Ó. Você tem o clock e a entrada. E como é que você guarda qual estado que você está? Com o registrador de estado. Estado 0, estado 1, estado 2, estado 3. Só um deles pode estar ativo por vez. Então, aqui no caso, eu estou no estado 3. Aí eu vou produzir uma saída 1, tá vendo? Quando eu der o próximo pulso de clock, o A está 1. Eu vou voltar para o estado 0. Isso é uma máquina de estados. Bem simples. Um outro exemplo. Isso aqui modela uma catraca. Bem que isso aqui tá... As transparências são bem baixo nível porque elas são lá de sistemas digitais. Mas olha o grafo aqui. A catraca está fechada. Se você empurrar a catraca e ela está fechada, ela vai continuar fechada. A menos que tu coloque uma moeda nela. Daí ela vai passar para o estado aberto. Agora, se você colocar uma moeda, ela vai devolver uma moeda e vai continuar aberto. Se você empurrar ela vai deixar você passar e vai voltar para o estado fechado. Certo? Então, qual que é a moral dessa história? Eu quero que a catraca me gire, então ela está fechada. Coloquei uma moeda, ela fica aberta, ela pode girar e ela fecha de novo. É assim que uma catraca funciona, não é? Então, olha aqui. Eu estou empurrando e não tem moeda. Aí, a saída vai ser trancada, vai dar 0 aqui na saída. E eu atuo na máquina aqui. Tá vendo que para esse caso aqui eu só tenho um bit, porque eu tenho 2 estados. Então, eu usei um bit só para representar o estado aberto ou fechado. Então, se está 0 é fechado, se está 1 é aberto. Esse enable é para habilitar esse circuito a funcionar, o reset volta ele para o estado 0. Uma vez que eu montei isso, eu posso montar a tabela verdade. Ó. O estado atual. Então, 0 é fechado e 1 aberto. Se é 0, eu tenho moeda. E esse é o quê? Aí eu empurrei. O PE, que é a saída, vai ser 0. Se o estado atual é 0, eu não tenho moeda e eu empurro, vai ser 0.
Se o estado atual é 0, eu tenho moeda e eu não empurro, o estado vai ser 1, a catraca está aberta. Se o estado atual é 0, próximo estado. Se o estado atual é 0, eu tenho uma moeda e eu empurro, o próximo estado vai ser 1. Se o estado atual é 1, eu não tenho moeda e eu não empurro, ela vai continuar aberta. Se o estado atual é 1, eu não ponho mais nenhuma moeda e eu empurro, ela vai para 0. Se o estado atual é 1, eu ponho mais uma moeda e eu não empurro, ela continua aberta. Se o estado atual é 1, eu ponho uma moeda e eu empurro, ela vai continuar aberta. Por quê? Porque você gastou a moeda anterior, que deixou ela no estado aberto, e agora a nova moeda mantém a catraca aberta. Nesse caso, a nossa catraca aceita ter até 2 moedas por vez. Você coloca a moeda, ela engole a moeda. Você coloca a segunda moeda, ela fica na portinha. Entenderam? Isso é uma máquina de estados finitos. Ela permite a gente modelar a saída de acordo com o estado anterior, considerando as entradas. Beleza? E aí a gente tem várias máquinas de estados finitos aqui, ó. Tá errado aqui, NSF, NEF. Não sei por que eu escrevi errado. Então, esse aqui é um exemplo. Você tem o início, aí você tem o estado, quando você dá boot no processador. Então, ela vai entrar nessa máquina de estados finitos, que vai acabar virando um circuito lógico assim, tá? Nesse estado, 0, ele vai produzir o sinal memory read para ler a memória. O allo source vai para A, o IORD vai para 0, você vai escrever um registrador de instruções, o allo source B vai ser 01, allo op 00, PC write e PC source 00. São os sinais que você gera quando você está no estado 1. Assim que você terminou de executar o estado 1, você tem uma transição direta para o estado 2, que você coloca esses sinais de controle. Daí, aqui acontece decodificação. Então, se o opcode for load word ou save word, você executa math de referência à memória. Se o load word for de qualquer instrução do tipo R, você executa math do tipo R. Se o operando for BQ, você executa math do branch. Se o operando for J, você executa math do jump. E daí tem um monte de submaths aqui, certo? A math do tipo R é assim, ó. Se o operador for do tipo do R, o allo source vai para A, o allo source B vai para 00, o allo op vai para 10. Por causa que você tem o operador, você já conhece o operador, sabe qual é a instrução. E aí, para finalizar, você escreve o registrador destino 1, o reg write, o mention reg. E aí volta para o estado 0, para cá. Entenderam? A gente não vai precisar implementar isso. Tudo que eu queria que vocês entendessem é que, pô, executar uma instrução usando vários ciclos de clock me dá um ganho considerável. Se em 4 instruções eu consigo economizar 4 ciclos de clock, imagina um programa de milhões de instruções. Na prática, sabe qual é o ganho relativo? É 20%. Um processador que usa múltiplos ciclos de clock para executar uma instrução, em comparação com um processador monociclo, ele é 20% mais rápido, na média. 20% é coisa pra caramba, concordam? Com uma alteração dessas, eu deixei o processador 1/5 mais rápido. Parece considerável, não parece? E você muda muito o processador? Essencialmente não. Você vai mudar o controle e incluir uns registradores novos. A organização é basicamente a mesma. Só o controle vai ficar mais complicado. Dúvidas, perguntas? Vocês acompanharam, entenderam? Ô, professor, não entendi esses sinais aqui. Não se preocupa, a gente não vai ver isso em detalhes. Abdala, tem uma coisa que era um pouco mais... É tipo assim, é porque sabe quando você mostrou o diagrama de ativação do sistema lá antes? Eu fiquei com essa dúvida na cabeça e eu queria perguntar melhor sobre ela. Qual?
Esse aqui? Não, aquele lá que mostrava o ganho relativo. Ah, aquele diagrama de locação. Esse aqui. Não, é porque eu fiquei na minha cabeça, tipo assim, ó. O que a gente tinha visto, o computador monociclo, ele tá programado para ler a instrução, fazer todo o processo em um ciclo de clock, com os sinais sendo mandados e com os subsistemas sendo ativados na subida do clock, né? Isso. Mas aí quando você coloca no multi, a gente vai ter que modificar um pouco a maneira como é que os subsistemas são ativados em si. Sim, senhor. Olha aqui. Deixa eu pegar o completo. Percebe aqui, ó, que eu tenho eu coloquei esses registradores novos. Isso é para não perder os valores. Não, mas não é exatamente isso que eu quis dizer, professor. É mais tipo assim, ó. Digamos, lá no original, no monociclo, você vai ter busca instrução Sim. e vai, tipo assim, vai ter a subida. Aí ele vai buscar a instrução, aí a unidade de controle vai mandar os sinais para outra coisa e vai fazer outra coisa. E essa subida que ele deu também já vai ativar a memória e todos os outros componentes que precisavam de uma entrada, né? Sim, eu entendi sua dúvida. Direto em todos. Ela é a seguinte, ó. Uma vez que eu busquei a instrução no monociclo, eu tenho os bits da instrução aqui, não é? Um bit da Sim. instrução, 0, 1, mas na realidade é um sinal elétrico, certo? 0 ou 5 volts, ou algum outro valor, outra faixa de valor, que vão representar o 0 e 1. Isso aqui é corrente elétrica, e ela vai pegar e trafegar. O tempo que ela demorar para ir desses fios para o controle, e aí o controle vai demorar um tempo para... Durante um tempo, o processador vai estar fazendo merda. Só a partir do momento que ele for ficando estável, por exemplo, o fluxo tem que vir aqui da esquerda para a direita de eletricidade. Então vem o fluxo aqui. A única coisa que o controle faz, ele garante que as escritas nunca estão habilitadas. Por isso que elas normalmente são ativas em 0. E aí os sinais, a corrente elétrica vai passando aqui, passa aqui, daí gera esses sinais todos, a corrente elétrica vem aqui, passa por aqui, alimenta a ULA produz um resultado que o MUX vai tá habilitado já pelos sinais de controle. Então, a corrente elétrica, ela faz assim, ó, vai navegando aqui, ó, ela vai inundando todo o caminho de dados. E quando a coisa que muda, o evento que muda alguma coisa na arquitetura, que é escrita de registrador, quando isso aqui acontece, já passou o clock inteiro. Então já deu tempo da corrente elétrica passar tudo por aqui. Entendeu? Isso no caso monociclo. No caso multiciclo, é problemático. Pelo seguinte, ó, aqui. Eu busquei a instrução. Então, para buscar a instrução, eu tenho que pegar e falar que eu quero ler o PC. O PC tem um número. Então, ele leu a instrução e a instrução o PC vai entrar aqui e eu produzi o dado aqui, certo? Só que eu tenho que ter um jeito de armazenar ele. Eu vou armazenar esse cara num registrador. Quando que eu armazeno ele no registrador? Assim que eu der o post clock, que eu começar o segundo período. Aí você fala para mim, professor, mas não tem corrente elétrica entrando aqui no banco de registradores e produzindo os dados aqui? Tem. E está gerando o resultado que não é relevante para a execução da nossa instrução. Mas eu não estou salvando em lugar nenhum, que eu garanto que esse reg-write, esse aqui, ó, reg-write, está em 0. Então não importa se você está lendo dado errado. Então, tipo, lá no monociclo a gente espera que para cada ciclo do clock vai ter informação válida, de certa forma. Mesmo, quando estabilizar vai ter informação válida em outras partes do sistema. Tudo aquele tempo. Por isso que a gente faz um período de clock, um tempo de espera, né, tão grande, para poder acomodar a instrução mais lenta, que é o load word e o save word. Agora, no caso do multiciclo, não. Toda vez que eu fizer um trabalho importante, eu tenho que salvar em algum lugar. É o que eu estou fazendo. Ó. Busquei a instrução, salvo no registrador, no Memory Data Register. Isso aqui são 2 registradores, na realidade. Aqui dá para você ver melhor. Ó. O Instruction Register e o Data Register. Beleza? Ou melhor, esse aqui é o banco de dados, isso aqui é a instrução, esse aqui é o registrador de instrução. Então, uma vez que eu li a instrução, eu salvo ela aqui.
Então, esse sinal aqui, ó, IR write, vai estar em 1 só no primeiro ciclo de clock. Então, o dado que veio da memória vai ser salvo aqui. Daí, começou o segundo ciclo de clock. Esse sinal vai para 0. Eu vou buscar um próximo endereço aqui? Vai ter um dado aqui, eu vou estar produzindo um dado na entrada aqui desse registrador? Mas eu não vou salvar ele. Vou considerar ele como lixo. A instrução, ela está segura aqui, salva. Para eu escrever uma próxima instrução aqui, o sinal IR write tem que ir para 1. Isso só vai acontecer quando eu terminar a MEF da instrução atual. Quando que ele vai? Não sei ainda. Daí, ó, com a instrução aqui, eu pego e decodifico ela. Decodificar a instrução é mandar para cá, ó, o opcode e o function. Aqui ele mandou só o opcode, mas tem que mandar o function também. Beleza? E daí, quando eu mandei aqui, ele vai gerar esses sinais de controle para mim. Então, isso aqui está acontecendo num ciclo de clock. Por enquanto, esses sinais são lixo. Os únicos sinais que eu garanto que não estão alterados são os de escrita. O IR write, esse aqui, ó, esse MUX e esse MUX, eu garanto que eles estão em 0. Não importa que Saúla faça um cálculo qualquer, eu garanto que esse aqui, ó, o reg write, vai estar em 0. Porque eu sei que durante a decodificação de instrução eu não quero escrever em um registrador, eu estou descobrindo qual que é a instrução. Então, esse sinal está em 0. O sinal que manda escrever a PC está em 0. O sinal que manda escrever a memória está em 0. Os sinais de memória, aqui, ó, main write, main read, os dois em 0, nenhuma merda vai acontecer. Daí terminou o ciclo de clock. Agora eu sei qual é a instrução. Então, esses sinais aqui já estão todos bonitinhos para o terceiro ciclo de clock. Se for um add, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer esse MUX aqui receber o 1, porque eu quero que o primeiro operando venha do A, tá vendo? Esse MUX aqui vai ter que receber 0, porque eu quero que o primeiro operando venha do B. O reg write vai ter que estar em 1, porque eu vou escrever um registrador. O resultado da ALO vai para o ALO out e vai ficar salvo aqui. Ele vai ficar disponível aqui, batendo nessa entrada 0. Então, o sinal... esse sinal aqui... O mente reg vai estar em 0. E aí, quando eu der o próximo post clock, daí eu habilito escrever o PC, daí eu habilito a memória para buscar a próxima instrução, e como esse sinal estava em 1, eu coloco o dado para dentro. Você entende que agora o que você tem aqui é um RTL, uma descrição em nível de registro, Register Transfer Level. A transferência de dados durante a execução de uma instrução, o que é importante para a execução da instrução vai sendo salvo nesses registradores aqui. E o controle garante que você não gera um sinal de controle que vai produzir algum resultado errôneo. Filho, você entendeu mais ou menos? Não, professor, eu entendi melhor agora. A minha dúvida era principalmente esse negócio, né? Porque eu ia ficar pensando, se em termos organizacionais era quase a mesma coisa, então não daria problema pelo fato que o clock ainda está indo para todos os componentes em cada ciclo, mas agora que você falou que ele tem mais controle sobre o que é transferido, sobre o que é lido de fato. Exato. Só no final quando o clock acontece, você vai do alto para baixo, começa embaixo, né? Baixo, alto, baixo. O borda negativa, que vai de cima para baixo, o edge negativo, né? É aí que os estágios mudam. Beleza? Funciona, Entendi. que é uma maravilha. E a maioria dos processadores foi construído assim até mais ou menos o meio da década de 80. E daí a gente notou uma segunda fonte de ociosidade. Alguém consegue me apontar onde que está acontecendo a ociosidade aqui agora? Bem, você está controlando, tipo assim, um por vez, né? O primeiro, aí depois o segundo, aí depois o terceiro componente que vai operar. Então, enquanto um está fazendo alguma coisa, o resto não está fazendo nada, né? Os subsistemas, está falando. Subsistemas, quis dizer. Deixa eu ver aqui.
Acho que tem um diagrama aqui, bonitinho. Então, aqui, ó, é aquele diagrama que a gente viu lá em cima, mas mais com essa última parte aqui embaixo. Observa o que acontece aqui, ó. Na organização monociclo, os subsistemas, eles aconteciam um por vez e eles nunca se sobrepunham. Tirando a escrita e a busca aqui, né? Nesse caso, só que você esperava um tempo para dar o tempo do clock. Nesse caso, tudo que a gente fez foi acavalar as coisas. Eu arranjei um jeito de não esperar dar o transcorrido o tempo da instrução mais lenta. Uma vez que eu terminei a instrução, eu parto para a próxima. Só que, olha, observe, então aqui eu tinha ociosidade, ó, a ociosidade da instrução. A instrução tinha que ocupar 4 ciclos de clock, 160 segundos. Então, se a instrução terminasse antes, eu continuava esperando para começar a próxima. Essa aqui usou todo o tempo. Essa aqui, ó, terminou aqui. Eu espero esse tempo e aí começa a próxima. Essa aqui termina aqui. Eu espero esse tempo e começo a próxima. O que eu fiz daqui para cá foi parar de esperar esse tempo. E eu tive um ganho considerável, certo? Então, aqui a gente vê uma ociosidade, nuvenzinha ociosidade. As vermelhas, elas são intrínsecas à organização. Isso aqui não tem conserto. E as pretas, elas são a ociosidade de instrução. Ou seja, por causa que a instrução tem que demorar 160 nanosegundos. Então, tem que esperar. O que a gente fez foi acabar com essas nuvenzinhas pretas aqui, ó. Aqui estão as nuvenzinhas vermelhas, tá vendo? Fazendo isso, a gente tem um ganho, mas a gente paga um preço da complexidade. Agora, aqui a gente tem uma segunda ociosidade. Tá vendo que a busca de instrução acontece nesse momento. Nesse momento não acontece busca, nesse momento não acontece busca, e a busca só vai acontecer aqui. Então, esse subsistema de busca de instrução ficou 2 ciclos de clock ocioso. Aí ele é utilizado. Daí ele fica 3 ciclos de clock ocioso. Aí ele é utilizado. 2 ciclos de clock ocioso. É utilizado. 1 ciclo de clock ocioso. Aí ele vai ser utilizado aqui. E assim por diante. A decodificação da instrução é a mesma coisa. Ó. Aqui está ociosa a decodificação. Aqui acontece. Ocioso, ocioso acontece. Ocioso, ocioso, ocioso acontece. Ocioso, ocioso acontece. A ULA. Ocioso, ocioso, uso. Ocioso, ocioso, uso. Ocioso, 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 uso. Ocioso, ocioso. Aí vai ter ocioso, ocioso e potencialmente eu vou usar aqui só de novo. Olha o tempo. Demorou 1, 2, 3, 4 ciclos de clock para usar a ULA de novo. Ela ficou esse tempo todo sem fazer nada. Daí um cara chamado Seymour Cray, antes dele fundar a empresa Cray Computers, que produzia os melhores supercomputadores na década de 80, ele teve uma ideia. Ele falou assim, por que eu não executo as instruções como se eu estivesse numa linha de produção? A ideia dele era fazer isso aqui, ó. Então, numa fábrica, você normalmente tem uma esteira. E essa esteira tem uma direção e uma velocidade. Certo? E daí, o produto ele vai passando pela esteira e ele passa por várias estações. Então, eu chamo isso aqui de estação 1. Aí ele passa aqui pela estação 2. Ele passa aqui pela estação 3. Ele passa aqui pela estação 4. E daí ele vai aqui para a saída. Então, pensa numa fábrica que é de engarrafamento de Coca-Cola. A produção da Coca-Cola está fora daqui. Isso aqui é só a esteira de engarrafamento. Então, no primeiro estágio, a hora que a fábrica é ligada, não tem nenhuma garrafa na esteira. Aí você liga a esteira e ó, no primeiro instante vai vir uma garrafinha aqui. Ó. Certo? Esse estágio 1 ele vai pegar e fazer a higienização. Ou seja, vai lavar a garrafa com água quente para deixar ela estéril. Daí, essa garrafa, então esse aqui vai ser a G1. No instante 1, certo? Essa garrafa ela vai continuar andando. E ela vai vir para cá, ó.
Então, essa aqui passou a ser a segunda garrafa que entrou na esteira e a primeira garrafa está aqui agora. Daí, no segundo estágio, você vai pegar e encher. Depois você vai tampar. Depois vai estampar. Tampar e colocar a tampinha, estampar e colocar o rótulo. Então, o que vai acontecer é que aqui, ó, você pega os momentos, ó, o T. Você vai ter o T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Observa o que acontece aqui, ó. No instante 1, no instante... Melhor aqui, ó. Ó, droga. Vou tirar isso aqui. Escrever 0 aqui. No T. No T0, não tem nada na esteira. Tá tudo vazio. No instante 1, o G1 entra aqui. O G1. No instante 2, aqui você vai ter o G2 e o G1 aqui. No instante 3, aqui você vai ter o G3, o G4 e o G1. No instante 5, você vai ter o... Desculpa. Tá errado isso aqui. G3, G2, G1. Aí que você vê G4, G3, G2, G1. Depois G5, G4, G3. Só que observe o seguinte, são quantas esteiras? Então aqui, ó, no instante 1, ela está aqui, a garrafa 1. No instante 2, ela vai estar aqui. No instante 3, ela vai estar aqui. No instante 4, ela vai estar aqui. Aqui, ó. Nesse instante, o G1 vem para cá para o engarrafamento, ó. Nesse instante, você vai ter aqui, ó, G5, G4, G3, G2. No próximo instante, ó, você vai ter aqui o G6, G5, G4 e aqui você vai ter o G3. Percebe que fica cheio a 1, 2, 3. Desculpa. Quando a fila fica com 4, a esteira inteira está cheia, certo? Cada nova garrafa que entrar vai empurrar todas para a direita e uma garrafa vai sair. Então, demora um tempo para a esteira inteira ficar cheia. Ou seja, quantas unidades de tempo vai demorar? O número de estágios que ela tem. Mas uma vez que ela estiver cheia, ela vai estar produzindo uma garrafa de Coca-Cola por unidade de tempo nova. Percebem? Seres? Sim, deu para Eu entender, respondi, professor. estava mutado aqui. Então, daí o que acontece se você, numa linha de produção, é que você tem uma produtividade gigantesca e todas as estações estão sendo utilizadas todo o tempo, a partir do momento que você está com a esteira toda cheia. E aí, olha que louco. É como se você estivesse executando uma instrução por ciclo de clock agora. O ciclo de clock não é uma unidade de tempo? Toda vez que eu dou um tique, eu estou produzindo uma garrafa. A garrafa é a nossa instrução. Isso é pipeline. E olha como é que funciona para esse caso. Eu busco, decodifico, uso a ULA e escrevo o registrador. Em seguida, eu já vou buscar, usei o subsistema de busca aqui, eu quero usar o subsistema de busca aqui. E fica tudo acavalado assim. Ó. Tudo que eu tenho que garantir é que na mesma coluna eu não esteja usando o mesmo subsistema. Idealmente, o que eu queria? Eu queria isso aqui, ó. Que essa parte aqui, que é a busca de instrução, ela executasse todo o ciclo de clock.
Eu queria que a decodificação de instrução decodificasse uma instrução por ciclo de clock. Não precisa ser a mesma instrução. Vão necessariamente ser instruções distintas. Eu queria que um registrador fosse escrito por ciclo de clock. Eu queria fazer uma operação aritmética e lógica por ciclo de clock. Beleza? Isso é o que a gente chama de pipeline em computação. A gente vai ver isso mais detalhes na aula de quarta. Mas a parte interessante aqui que vocês têm que notar é que as instruções elas são distintas entre si. Olha essa tabela aqui. Cadê a tabela? Aqui. Por que elas são distintas em si? Porque a semântica delas é diferente. Então, elas vão precisar de subsistemas diferentes. Nem toda instrução vai precisar dos mesmos subsistemas. É mais ou menos como se você quisesse fazer uma linha de produção da Coca-Cola em que você tinha dois tipos de estampa. Então, você ia ter que colocar uma estação nova naquela esteira, para estampa 1 e estampa 2. E algum critério vai falar se uma garrafa vai receber estampa 1 ou estampa 2. Mas percebe que se a garrafa receber estampa 1, ela não vai receber estampa 2? Se ela receber estampa 2, ela não vai receber estampa 1? Então, a garrafa vai passar necessariamente por uma estação sem fazer absolutamente nada. E aí, eu deixei a minha esteira mais comprida e está acontecendo uma ociosidade ali no meio da execução. E aí, por mais que o pessoal se debatesse, eles nunca conseguiram criar um conjunto de instruções que eram todas iguais. Sempre vai ter instruções que precisam menos do processador ou que precisam de mais do processador. O que o Hennessy e o Patterson fizeram, lá no final da década de 80, foi idealizar uma arquitetura em que a maioria das instruções fossem mais ou menos iguais. Por isso que a gente chama de instruções do tipo R. R é que elas são regulares. Elas são parecidas uma com a outra. Elas precisam dos mesmos subsistemas. O objetivo dos caras era produzir um conjunto de instruções que tivesse muito pouca variação. Ou seja, para o pipeline funcionar melhor. Idealmente, eles queriam que a gente só produzisse Coca-Cola. Toda instrução precisasse dos mesmos subsistemas. Mas, infelizmente, não deu para fazer para todas. Então, eles fizeram para a maioria. Beleza? Na aula que vem, a gente vai pegar e calcular um monte de exemplos, com tempo, com número, para vocês verem como é que o pipeline faz um speed-up considerável da execução. Aqui, para 4 instruções, eu tenho 400 nanosegundos de ganho. É muita coisa. O que ele faz é resolver todas as ociosidades, fazer uma utilização máxima dos subsistemas, tentar utilizar os subsistemas, todos os ciclos de clock, todos os subsistemas. Então, ou seja, o melhor de dois mundos. Mas você paga um preço, certo? Claro que você paga. A organização dessa arquitetura, ela é muito mais complicada. Muito, muito, muito mais complicado. O controle ele passa a ser muitíssimo mais complicado. E tem um segundo preço que você paga. O segundo preço que você paga é quando as instruções, uma depende da outra. Por exemplo, você está fazendo um add e vai gerar um resultado para você. A próxima instrução usa o resultado daquela primeira. Você tem que garantir que quando você precisar do dado que a instrução anterior for gerar, esse dado esteja disponível. E aí acontecem perigos, hazards, que a gente chama. Existem 3. A gente vai estudar eles e ver como é que a gente resolve eles. O que a gente não vai fazer é criar uma organização de processador usando a organização multiciclo ou a de pipeline, como a gente fez com a do monociclo. Por que a gente não vai fazer isso? Porque para eu montar a organização multiciclo com vocês, como eu montei a do monociclo, a gente ia precisar de pelo menos até o final do semestre. E a do pipeline a gente ia precisar de um outro semestre inteiro. Em números de aulas. Não faz sentido.
Beleza? Interessante aqui, ó, é que a ISA mudou da organização monociclo para multiciclo. As instruções mudaram? Não. Mudou o conjunto de dados sobre os quais eu posso operar? Eu só podia operar sobre inteiros e reais, não é? Por inteiros, é só inteiros, na realidade. Não mudou. O conjunto de registradores de propósito geral que você pode usar mudou? Nada mudou na ISA. Toda a alteração que ocorreu da monociclo para multiciclo foi a nível organizacional. São dois processadores que são construídos de maneira diferente. E construindo de maneira diferente, mas obedecendo o mesmo conjunto de premissas que a ISA define, você tem um ganho de desempenho. Isso é um exemplo de como você melhora o desempenho de um processador sem modificar a ISA, simplesmente modificando como você vai construir ele. Percebe? A ISA fala que tem que ter uma instrução capaz de somar dois números e escrever no registrador. Ela não fala como que tem que ser construído isso. Quem fala como que deve ser construído é a organização. E todas essas alterações que a gente está fazendo são a nível organizacional. É assim que a gente manteve a lei, entre aspas, de Moore viva, com a sua versão mal interpretada de dobrar a capacidade de processamento a cada 18 meses. A gente sabe que é integralização de transistores, né? Mas assim que a gente manteve, melhor falando, assim que a gente manteve o incremento de poder computacional, não por miniaturização ou por aceleração de clock, mas sim por uma solução organizacional, de como construir um processador mais eficiente. É bonito, não é? Ou é de dar vontade de chorar, ou a Abdala tá viajando? É assustador. Essa é uma palavra que eu não usaria para descrever um negócio tão elegante, cara. Mano, é o poder do cérebro. É o poder da criatividade humana. Pode ter um negócio que é obscenamente rápido. Como que eu faço ele ficar mais rápido? Construindo ele de uma maneira mais inteligente. Cara, assim, ó, eu sei que o ser humano é um ser cheio de falha e não sei o que, não sei o que lá, mas essa ingenuidade humana, ela não cessa de me impressionar. Então, o que vocês precisam guardar de multiciclo? O que vocês precisam guardar de multiciclo é que ele é a forma que a gente tem de resolver a ociosidade entre instruções internas da instrução. Que ele permite a gente trabalhar com um clock mais rápido e ele dá para a gente um ganho de aproximadamente 20%, o que é muita coisa. Deixar um processador você não ia gostar que seu processador ficasse 1/5 mais rápido? Eu ia adorar, nossa. Não ia ficar lagando mais. Não ia tomar headshot porque meu processador decidiu renderizar uma textura diferente. Mas a gente consegue mais que isso. A gente consegue executar uma instrução por ciclo de clock. É assim que a gente entrega próximo de 200 milhões de instruções por segundo. Beleza? Então a gente vai fazer muitos desses diagraminhas com exemplos. A gente vai usar o Excel para isso, porque vai dar uma tabela com centenas de colunas. E aí a gente vai ver aonde que as porcarias acontecem. Quando a gente vê as porcarias acontecendo, a gente vai estudar como é que são essas porcarias. A gente vai ver como é que a gente constrói processadores com pipeline, quais são os problemas de construir, vamos ver o que é com interlock, sem interlock. Vamos discutir bastante o papel do compilador na geração de clock para processadores modernos, na geração de código para processadores modernos. E daí a gente vai ver
como resolver esses perigos de dados estruturais de controle. Beleza? E daí depois a gente vai discutir multiprocessadores e consumo de energia. E aí terminou o semestre. A parte interessante começa agora. Dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações, choros, desesperos, assustos. O que vocês me falam? Silêncio. Essa parte aí tem que ter bastante atenção, não é tão fácil, não. Mas como é que eu vou cobrar isso de vocês? Vai ter algumas questões teóricas. Uma, provavelmente, teórica sobre multiciclo. No que eu dei ênfase para vocês? Foi em ociosidade e o que uma organização resolve em relação à outra, não é? Pergunta deve ser nesse sentido. Qual é o ganho que eu tenho quando eu uso uma organização monociclo em relação multiciclo em relação ao monociclo? Aí o pipeline vai entrar em seguida, porque isso aqui foi só uma introdução de pipeline. A aula que vem é sobre pipeline. Eu posso pedir para vocês fazerem umas contas, que nem a que eu fiz aqui com vocês. Basicamente, essa questão de conta aqui se resolve com bom senso. Não tem nada de AOC que você precisa para resolver isso. Beleza? Vai ter uma questão de desempenho, mas vai uma questão mais crítica, e você resolve com bom senso também. Daí a parte específica vai ter esses diagramas que eu vou pedir para vocês montarem. E aí vai ter algumas questões teóricas de pipeline. É isso. Mas, de novo, não se preocupa muito em como avaliar isso. Se preocupa em ir acompanhando. Isso foi só a primeira introdução. A gente vai revisitar monociclo na quarta-feira para a gente introduzir pipeline. E daí a gente vai ver pipeline, vai ver um monte de diagrama de alocação, vai ver quais são os problemas, vai ver como que a gente resolve os problemas. Beleza? Eu vou falar para vocês um monte do papel do compilador na geração de código para pipeline. Porque se o pipeline ele não tem interlock, a gente vai discutir isso depois, fica sob responsabilidade do compilador gerar um código que não trave, não dê errado. E como que a gente faz isso? Lembra que eu falei para vocês do mul e do div, que ele é lançado, mas ele não produz um resultado no mesmo ciclo de clock, que você tem que esperar vários ciclos de clock? O compilador tem que garantir que ele vai gerar um código que não vai ler os dados do multiplicação antes de eles estarem disponíveis. O montador, no caso. É a mesma coisa, mas vai ser em mais alto nível. A gente vai estar falando em nível de compilador mesmo, não nível de montador. Beleza? Não se desesperem, isso foi só uma introdução. O que me interessa mesmo da arquitetura multiciclo é vocês entenderem o problema que ela resolve e o preço que a gente paga para ela resolver. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, ou podemos terminar por hoje?